Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras, fazendo o nosso trabalho, a nossa live de apoio espiritual à distância, não é? Hoje, esse diazinho assim, friozinho, gostoso, faz a gente pensar em muita coisa, né? Um dia assim um pouquinho mais reflexivo. E nós estamos muito felizes porque sempre que a gente tem esse contato com o mundo espiritual, para nós é um motivo de júbilo, né? Um motivo de aprendizado. Nós aprendemos sempre bastante, aprendemos muito. E eu espero que também, né, vocês possam de alguma forma absorver alguma coisa. Como vocês sabem, eu trabalho em transe, né, em transe mediúnico, e o transe permite que eu trabalhe com os olhos fechados, de maneira a possibilitar a aproximação do nosso amigo, né, espiritual, Dr. Hans, que é um amigo de muitos anos. Nós, há mais de 35 anos, trabalhamos juntos nessa atividade mesmo de apoio espiritual. O fazemos de forma presencial e a partir do advento da pandemia, ele sugeriu que fizéssemos esse apoio espiritual à distância, que tem como objetivo levar uma reflexão, um pouco de paz, um pouco de calma, um pouco de renovação, não é? Para todos nós. Então, deixa sua água aí, não é? Uma aguinha, que as entidades amigas colocam medicação, né, para todos nós. Então vamos lá, vamos nos unir nesse ideal, nessa possibilidade. E como sempre, de início, a gente faz uma prece, porque a prece é uma ponte de conexão com as esferas espirituais superiores. Nós vamos evocando estas forças crísticas, vamos evocando estas forças serenas, para que nós possamos então aproveitar todo o recurso, todas as emanações que vêm dessa evocação, dessa prece. A prece sempre produz elementos de renovação no nosso ambiente. E como a ideia é nos conectarmos com as forças crísticas, a lembrança é sempre a figura de Jesus com a sua calma, né, com a sua firmeza, com aquele olhar meigo, ao mesmo tempo penetrante, como se conhecesse muito bem o nosso lado interior e nós buscássemos essa presença. Senhor Jesus, amado Divino Mestre, em mais este dia e mais esta oportunidade, nós evocamos a sua presença amiga, a fim de que o nosso encontro de hoje possa ser um encontro proveitoso e nós possamos aproveitar o nosso tempo para refletirmos assuntos relevantes que têm como objetivo nos ajudar a viver melhor, a ficarmos mais serenos diante de tantas coisas que vem acontecendo no mundo e que escapam ao nosso controle. Senhor, nós evocamos a sua luz para todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que estão juntos conosco nesse trabalho, nesse encontro.
que a sua energia boa possa se irradiar por todos os lares, por todos os hospitais, por todos os presídios, por todos os que estão na rua, nos bares, a fim de que possa haver calor, possa haver entendimento e possa haver bons propósitos entre cada um. Assim, nós pedimos permissão para dar início à nossa atividade e nos colocamos à disposição dos amigos espirituais. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, amigos que nos ouvem e nos veem, embora vocês estejam vendo o menino médium, né? Eu estou bem ao lado dele, atrás, e feliz, muito feliz, por mais esta oportunidade, por mais essa chance que a vida generosamente nos concede, a fim de que nós possamos adentrar a esse ambiente e possamos conversar um pouco sobre alguns assuntos que consideramos relevantes dentro do contexto em que a nossa vida se encontra. Hoje eu queria conversar um pouco sobre o valor das parcerias. O que seria do mundo se não houvessem parceiros, se não houvessem pessoas que se associassem de alguma forma a pessoas a fim de que determinados eventos pudessem acontecer. A natureza do homem é ser gregário, isto é, encontrar-se ou reencontrar-se em grupos. Antigamente, embora ainda hoje existam, antigamente eram tribos, né? Que se uniam, pessoas que se uniam com algum ideal, naturalmente com alguma afinidade de propósitos, para realizar as suas atividades. E esses encontros, estas situações ocorriam para que tudo avançasse, para que o progresso acontecesse. Hoje, depois de tantos milênios de existência terrena, não é diferente. Nós precisamos de parcerias. Primeiramente, para chegarmos a este mundo. Não fosse a parceria paterna e materna, provavelmente seria apenas um desejo, uma vontade de chegar para experienciar no planeta. Começamos a parceria dali. Ainda que seja uma parceria temporária ou uma parceria incompleta, porque pode acontecer a qualquer um dos cônjuges alguma situação que impeça de trabalhar a nosso favor, as parcerias, em função da união do casal, é fundamental para que pudéssemos atravessar as barreiras materiais e viéssemos a nascer por aqui. Depois, continuam as parcerias, sejam elas dos genitores, sejam elas de alguma pessoa encarregada de criar
a criança recém-chegada, dando a ela todo o apoio necessário para a sua subsistência. Normalmente isso é feito pelos pais, mas tantas coisas ocorrem que nem sempre os pais podem de fato fazer esse trabalho. Às vezes é um parente próximo, uma avó, um tio, um vizinho ou algum amigo. A vida se encarrega de atrair para cada qual de nós as expressões ou as pessoas que possam nos ajudar a atravessar as barreiras da dependência, porque todos nós somos dependentes inicialmente para avançarmos no campo da encarnação. E assim vamos seguindo. Quando precisamos de socorro médico, precisamos de parceria. Quando precisamos de escola, cada vez a escola começa mais cedo, né, com uma idade menor. Precisamos de professores, instrutores, pedagogos, enfim. Tudo o que você precisa fazer na vida, você vai precisar ou da presença de alguém, ou do estímulo de alguém, ou da ideia de alguém, para que você possa seguir adiante. Todos os trabalhos humanitários, todas as grandes expressões, as grandes cidades, os grandes acontecimentos políticos, todos eles precisaram de pessoas aliadas, de pessoas que se aproximaram para um determinado propósito. Mesmo do ponto de vista religioso, Jesus poderia fazer o seu trabalho sozinho. Por que não? Com a magnanimidade espiritual inerente a ele, ele poderia fazer tudo muito bem sozinho. Mas, curiosamente, conseguiu agregar uma equipe de 12 pessoas, não é? Que eram pessoas absolutamente diferentes entre si como personalidade. Mas ele foi modelando, foi ajustando, foi ajeitando, como se fala. E a equipe, evidentemente, mostrou grandes aptidões, no caso dele, espirituais. E assim, sucessivamente, ao longo da história, os grandes inventos, as grandes promoções, as grandes cidades, o avanço da tecnologia, as grandes ideias, tudo isso nasce de pessoas que se aproximam de pessoas e que, juntas, ainda que seja temporariamente, fazem alguma coisa. E você percebe que ninguém consegue estruturar um grande trabalho sozinho. Pode estar administrativamente mais só, pode estar, vamos dizer assim, hierarquicamente responsável por realizar determinada função específica, certa especialidade, mas vai precisar de gente cooperativa, vai precisar de pessoas que possam ser os seus braços, os seus membros, ou até que compartilhem o serviço de cooperação. Aliás, no mundo já existem diversas cooperativas, não é? Que trabalham dessa maneira. Então é muito natural que quando nós estejamos planejando alguma atividade, tenhamos alguma ideia em mente, que nós conversemos com pessoas. E mais, quando estamos diante de um propósito e os nossos espíritos, por afinidade pessoal, possuem ideias
que se assemelham e, portanto, se atraem, essas pessoas também acabam se aproximando, ainda que seja temporariamente. Mas as parcerias são fundamentais. Então, tudo aquilo que você quer fazer, se você não tem um parceiro, pelo menos você pode encontrar alguém que te instrua, que te oriente, que te receba, que te explique, que te ensina, que tenha paciência de dar as primeiras noções de determinada tarefa, não é? Que seria de nós sem o advento dos professores, que pacientemente nos deram a bênção do alfabeto, nos deram a bênção da leitura, nos deram a bênção de cálculos matemáticos, nos deram a bênção de tanto conhecimento, e tudo funciona em forma de rede, em forma de conexões. Cada vez mais hoje fala-se em conexões, e cada vez mais assim será. Até mesmo dentro dos mais modernos princípios de internet das coisas ou inteligência virtual, fala-se de conexão, fala-se de parceria, fala-se de cooperação, fala-se de trabalho concomitante, os chamados coworkings. Tudo isso são avanços que serão cada vez mais assim. Cada vez mais haverão grupos. Existem grupos de todas as afinidades, é bom que se diga, né? Também existem grupos de pessoas que ainda entendem que a criminalidade é a maneira mais fácil de viver, né? Passa-se todo tipo de ameaça ou de perigo para se conseguir recursos, dinheiro, violência. Existem também grupos assim que se cooperam. Assim. Existem grupos que se afinizam, por exemplo, com o advento da utilização das drogas. Então eles também se afinizam. A afinidade vai colocando pessoas parecidas e próximas num contexto em que acabam até se ajudando. No mundo espiritual não é diferente. Há sempre necessidades de cooperação, de amizade, de intervenções, de gente especializada neste aspecto, naquele aspecto. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque muitas vezes a gente pensa que nós vamos fazer o nosso caminho de forma isolada, sem precisar do concurso deste, daquele. Então, a política da boa vizinhança, a política do entendimento e principalmente da compreensão é fundamental para que nós possamos ativar nas nossas vidas aquilo que desejamos ativar, o progresso, a prosperidade. Igualmente, também precisamos atrair a companhia de amigos espirituais experimentados, pessoas que nos ajudem a enxergar melhor certos aspectos. Mas a parceria maior, a parceria número 1, é a bondade de Deus. A bondade de Deus, a generosidade divina e a sua autoridade, porque a bondade divina não quer dizer a ausência de autoridade. Quando Deus entende que precisamos passar por determinado nível de experiência, Ele nos leva até essa situação para que venhamos a aprender alguma coisa que o nosso espírito esteja precisando dentro do processo evolutivo a qual todos nós estamos vinculados, no progresso, na necessidade. Então, é importante que nós tenhamos, assim, uma certa abertura no sentido de não apenas oferecer cooperação, como também dar
cooperação àqueles que eventualmente possam estar precisando de algo que da nossa parte muitas vezes é uma experiência já vivida, um caminho percorrido. Então, sempre lembrem que a parceria é a única forma leal, é a única maneira eficaz de conseguirmos uma relativa estabilidade e progresso. Muita gente poderá me dizer, mas também tem os parceiros venenosos, né? Os parceiros traidores. Existe sim. Não são poucos os casos em que verdadeiros amigos acabam, por alguma razão, se desentendendo ou brigando. Isso existe ainda porque nós não estabelecemos padrões de conduta firmes. Essa firmeza em nós é fundamental. A firmeza não quer dizer rispidez. A firmeza não quer dizer rudeza. A firmeza é a clareza de propósito, que você quer fazer, qual a melhor maneira de fazer, mas sempre no fazer você vai precisar de alguma parceria, ainda que seja indireta. Ainda, quantas pessoas trabalham que você não vê? Por exemplo, aqui estamos num ambiente iluminado. De onde vem essa energia? Quem são os controladores disso? Por onde isso tudo passa? Há uma estrutura. Quem é que montou essa estrutura? Quem criou a possibilidade dessa energia que nos permite fazermos esse evento chegar a essa condição? São pessoas que a gente não conhece, que também, em última análise, são parceiros, embora indiretos. Aquele que planta, aquele que colhe, aquele que cuida, que zela, um algodão, que tece, faz o tecido, primeiro faz a fiação, depois o tecido, e depois do tecido faz uma confecção, depois da confecção tem um transporte, enfim, toda uma cadeia. Essa cadeia produtiva é parceria. Funciona bem, funciona mal, pode ter vários aspectos de olho crítico, isso é natural, mas a parceria é fundamental. Então, sempre que nós temos um empreendimento, você vai precisar de auxiliares, pessoas que te ajudem, pessoas que permitam com que você administre, porém, aqueles que executam, aqueles que fazem o seu trabalho, que fazem a sua condição. Aqui no mundo espiritual, a mesma coisa. Nós queremos fazer uma atividade de apoio como essa, por exemplo, e quando nós fazemos o planejamento, nós temos vários grupos, muitos grupos, e esses grupos se encarregam de diversas funções. Inclusive, dentro desses grupos, existem aqueles que inspiram as pessoas a estarem sintonizados conosco nessa hora, para juntos podermos criar uma reflexão a respeito. Porque às vezes achamos que nós estamos sozinhos, que a coisa não anda. E por que não anda? Talvez esteja faltando para você exatamente essa alça de acesso. Esteja faltando para você essa possibilidade de pessoas que possam, de alguma maneira, cooperar com o seu projeto, com as suas ideias, servindo, como sempre, de ponte. Não é que você vai ter necessariamente uma dependência ou uma codependência dessa pessoa, mas que nós precisamos de A, de B e de C, isso é fundamental. Então, a gente não tem vergonha ou pudor de pedir isso ou pedir aquilo. Ao mesmo tempo, a outra ponta também é de oferecer, né? Eu posso ajudar nisso, posso ajudar naquilo. De modo que o conceito de parceria
deve estar fundamentado nos seus objetivos. Saiba que 100 pessoas que não estão ou não estariam de alguma maneira cooperando com você, você não chegaria ao lugar que deseja chegar, porque essas pessoas são exatamente as pontes que você precisará para alcançar. Então sempre se informe bem a respeito dos seus assuntos em questão, mantenham-se atualizados, sempre trocando informações, porque a informação não deixa de ser um guia inteligente, né, de ação. Quando você tem dúvida, quando você tem uma necessidade qualquer de precisar de algo, são essas situações que vão lhe dar o suporte. O que nós estamos fazendo hoje aqui é oferecer um suporte energético. A bioenergia é sua, a força é sua. Ela vamos dizer, atributo do seu espírito. Mas juntos, ou pelo menos sintonizados, conectados, nós podemos fazer essa energia, essa bioenergia, produzir efeitos ainda mais positivados. Imagine, por exemplo, se nós nos unirmos aqui em prece para determinada pessoa, ou para determinado hospital, ou para determinado grupo que esteja atravessando duramente problemas, como no caso da guerra, como no caso das pessoas ao relento, enfim, pessoas hospitalizadas, pessoas esquecidas, né? Lares desajustados, situações muito confusas. Quem de nós não precisa de um apoio? E hoje, muitas vezes, nós percebemos uma certa indiferença com relação ao outro. Não, o problema é dele, é o problema dele. Mas nós somos pessoas que também temos os nossos problemas. Imaginem se essas pessoas que colaboram conosco pensassem da mesma forma. Isso é problema dele, ele que faça o que tem que fazer, ele que se vire, como vocês falam, e vamos para frente. Não funciona assim. No conjunto de aprimoramento espiritual, nós vamos percebendo essa movimentação. Vamos perceber principalmente uma coisa que é muito rica entre nós, é a troca. A troca de impressões, a troca de experiências, a troca de energias, a conversa sadia, aquilo que possa produzir algum imperativo novo dentro do conjunto de ideias que talvez esteja um pouco morno em relação a inovar, em relação a produzir, em relação a criarmos sempre elementos de positivação onde a negatividade costuma aparecer. De modo que a parceria é efetivamente vamos dizer assim, uma atitude, um atributo fundamental para que alcancemos algum nível de sucesso no sentido de realização pessoal. Quando falamos de sucesso, falamos de realização pessoal, falamos de alegria de fazer, falamos de cooperação, falamos de amizade, falamos de essa ligação que existe, porque existem ligações que as pessoas ainda não conhecem. Todos nós estamos ligados pela mesma coisa. Imagine que o ar é o que nos une. Embora o ar esteja aí, não fique parado, ele está sempre em movimento, o ar nos une. Nós estamos no mesmo ar. Nós estamos dividindo o mesmo ar. Estamos dividindo o mesmo ambiente. Estamos dividindo
a mesma estrutura vibracional. Isto é conexão. Então, nós estamos ligados um ao outro. Negar cooperação, negar ajuda, como se fôssemos simplesmente apenas autossuficientes, efetivamente não produz bons frutos. E tudo isso faz com que a gente observe todos os grandes movimentos da história e reconheçamos este sentido de união entre as pessoas. É de verdade que a união faz a força e a desunião enfraquece. No mundo espiritual, então, isso é muito, muito vivo, muito presente. Então, eu gostaria de deixar hoje essa ideia de parceria, que é uma ideia do sentir-se útil, do dar, dando-se às coisas que você faz, seja no seu trabalho profissional, seja no seu lar, seja na atividade com os seus amigos, seja na vida social. Tudo são atividades e associações que criam em nós as parcerias e sempre serão fundamentais. Quantas vezes será que você poderá ainda ajudar pessoas que estejam momentaneamente numa condição pior, numa condição ainda mais difícil, e às vezes uma simples conversa, um simples esclarecer pode de fato ajudar uma pessoa a se reencontrar, a buscar um novo rumo na sua vida, a buscar uma nova condição. Então, as parcerias são fundamentais. Nós sempre trabalhamos com inúmeros parceiros. Sem isso, sem essas parcerias, nós não conseguiríamos, vamos dizer assim, colocar em prática os nossos propósitos, os nossos eventos, aquilo que de fato nós desejamos compartilhar com as pessoas. Pensem nisso, porque apesar disso estar presente, muitas vezes esses aspectos não são tão mencionados assim, mas parceria é o segredo. Boas parcerias, né, são o segredo das ações positivas e realizadoras, não apenas aqui na Terra, mas igualmente no mundo espiritual, né? Eu me sinto muito parceiro de todos vocês, não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque eu acho que nós nos ajudamos. Mas você faz trabalho lá de apoio emocional, mas eu também me apoio no trabalho, não é? Eu também me gratifico, eu também usufruo dessa energia que vivifica a fé em mim e em todos os grupos que nós atuamos, trabalhamos. Que seria de nós sem as mãos amigas que nos abrissem portas, né? Ou até que suportassem as nossas manias, né? Porque nós temos manias, às vezes temos algumas grandes teimosias, né? Achamos que somos muitas vezes incoerentemente donos da verdade, e todas essas ilusões precisam ser esclarecidas. E são os parceiros, são aqueles que acordam em nós essa concepção mais ampla, que nos ajudam a entender onde nós precisamos reforçar a ideia de nos recolocarmos no trilho evolutivo e seguir adiante, né? Então é uma alegria muito grande. Depois, compartilhar com pessoas queridas, então é uma bênção sem limites, né? Sem tamanho. Gostaria que vocês pensassem muito quais são os seus mais importantes parceiros, depois do parceiro número 1. Não é verdade? Muito bem. Então eu convido vocês agora a fazer comigo
é a compartilharem comigo esse instante de parceria. Esse instante, primeiramente, de parceria primeiro com você. Como é que a gente faz uma parceria consigo mesmo, estando presente aí dentro? Presente, vivo, atuante, reconhecendo que a vida estua, que a vida acontece e manifesta-se dentro de você através da respiração, do processo circulatório, do processo digestório, de todos os sistemas que conversam entre si, sistema neurológico, sistema renal, sistema linfático, sistema pulmonar, sistema hormonal, sistema ósseo, são estruturas que falam a mesma língua, conversam entre si. E dentro dessa parceria biomaterial, o espírito pode se manifestar. Então comece a consciência da parceria consigo mesmo. A parceria consigo mesmo se resume numa palavra: presença. Estar presente dentro de você significa ter consciência de tudo isso, da capacidade de viver, da capacidade de se movimentar, da capacidade de ter uma saúde relativa que te permita essa forma de expressão. Fique bem presente em você. Faça essa parceria com o teu corpo, que em última análise é a sua casa, é onde você mora, é o corpo que aguenta as tuas manias, tuas inconstâncias, o corpo sempre ali vivo e presente, permitindo que você se expresse. A partir daí, nós passamos a reconhecer parceiros e parceiras mais próximas, pessoas que de certa maneira afinizaram-se conosco e estão ao nosso lado, nos dando exatamente presença, nos dando atenção, compartilhando sorrisos, compartilhando conversas, compartilhando estruturas emocionais, compartilhando afetividade. Essas pessoas, estes parceiros, estas parceiras, são pontes até mesmo para o nosso autoconhecimento. Então, são bênçãos que a vida nos concede. Mesmo que eu tenha optado por uma vida mais só, morando só num determinado lugar, ainda assim, quando eu saio da minha casa, eu vou ter com pessoas, eu vou encontrar pessoas, eu vou me relacionar com pessoas. Então, as parcerias se revertem de inúmeros aspectos. Então, nós começamos a dar valor a todos aqueles que nos encaminharam na vida. Os primeiros professores, professoras, as primeiras experiências escolares, onde compartilhamos tantos amigos e amigas, as primeiras letras, as primeiras palavras, o primeiro ou os primeiros entendimentos da língua de maneira mais objetiva.
Depois, parceiros afetivos, parceiros da mesma família, tanto parcerias positivas, interessantes, generosas, ricas, como parcerias mais complexas, de pessoas muito diferentes de nós, do nosso modo de pensar, mas que num determinado período da vida foram importantes para fazerem despertar no nosso espírito uma compreensão que nasce da vivência, vivenciando circunstâncias específicas, vamos aprendendo a amadurecer. Depois tivemos experiências profissionais, experiências afetivas mais duradouras, experiências de separação de pessoas queridas que desencarnaram, de volta, de regresso ao mundo espiritual. Tudo que passou pela sua vida teve uma importância capital na sua evolução. Mesmo que a sua vida tenha sido uma vida de muitas mudanças, mudanças de domicílio, mudanças de grupo familiar, mudanças físicas, necessidades diversas, mas existem também, para que você saiba, parceiros e parceiras espirituais, pessoas que gostam de você de graça, que amam você do jeito que você é. Se você melhorar, melhor ainda. Mas se não melhorar, eles gostam do mesmo jeito. Estes parceiros são verdadeiros tesouros que, embora não os vejamos, porque eles estão dimensionalmente numa outra condição, numa outra dimensão espiritual, o sentimento, o querer bem, a amizade, perdura, mas perdura muito. Então nós temos esses amigos, nós temos estes grupos, nós temos a felicidade de poder compartilhar com essas pessoas a vida e tudo aquilo de genuíno que a vida pode oferecer. E além disso, além dessa riqueza espiritual, nós temos um parceiro administrador do globo, que é o nosso Jesus. Parceiro de todas as horas, de todas as necessidades, o maior ouvinte de todas as nossas necessidades, mesmo que tenhamos negado a sua condição diversas vezes, a vida vai passando, vai andando, e este parceiro administrador do planeta sempre está em algum nível presente no nosso caminho. Isso significa a certeza de sermos muito amados, de sermos compreendidos como somos, porque a gente muitas vezes pensa que isso não acontece conosco, mas Jesus ali está, imperturbável, 100% presente em tudo. E para concluir, o parceiro criador, junto de nós que somos a criatura, suas luzes estão conosco desde a nossa criação.
Desde tempos muito primitivos, a bondade divina sempre esteve em parceria direta conosco, tentando nos despertar, tentando nos fazer compreender a força do amor universal, tentando nos fazer entender a sazonabilidade dos problemas, como tudo acontece em determinados espaços de tempo. Deus, Pai de infinita misericórdia, eis-nos aqui, tentando perceber o valor da parceria justa, tentando perceber o melhor de todos nós, para que o melhor seja sempre vigente e possa nos trazer o apoio necessário para que nós possamos seguir para conseguir, amar para alcançar, perdoar para se desvencilhar das sombras do ontem e simplesmente fazer-se feliz, porque a felicidade é a presença de Deus como parceiro magnânimo em todos os dias da nossa jornada, hoje, amanhã e sempre. Fique com Deus, fique na paz, fique na luz.